Eu desejo para a sua vida que em cada obstáculo vencido, em cada conquista celebrada, permita-se vislumbrar a presença de uma inspiração divina que, na simplicidade dos dias, revela a verdadeira essência da existência, permitindo que a fé e a esperança se entrelacem, guiando a sua jornada com a luz da presença de nosso Senhor. Amém. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia, então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa. Sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus e depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele. Porque Ele não muda de ideia, Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, para a cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. Um quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o Debir era o Santo dos Santos.
o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual. Me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo, não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte. A graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. Me sinto cuidado por Deus, faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Quem são as pessoas que lhe influenciam? Quem são as pessoas que você lê? Obrigado. Quem são as pessoas que você lê? Como vivem? Sabe? Isso é sério. Está aí dentro, mas se você não fizer esforço, não cresce da mesma forma como fossa, como crescem seus ossos. Vida interior é labor auxiliado pela graça. Quem não crê em Deus descobre na vida virtuosa uma forma de controlar as indigências. Nós que cremos em Deus temos ainda o auxílio da graça, que é toda a compreensão de fé que nós temos de que Deus nos ampara para que diariamente a gente possa superar essas indigências. Eu acredito mesmo na possibilidade de administrar essas indigências, que parte da própria conscientização delas, né? Eu acho que não pode haver uma vida cristã se não há um primeiro encontro com essa indigência, um acolhimento dessa indigência, a libertação das rejeições. Se eu vivo uma rejeição por aquilo que eu sou, se eu ainda não assimilei o ser limitado que eu sou, eu nunca vou conseguir potencializar o ser que sou. Agora, a partir do momento que eu vivo uma experiência amorosa, que não é de condescendência,
eu não vou ficar condescendente com a minha fraqueza, mas eu vou acolhê-la de forma amorosa, eu inicio então, a partir dessa graça de Deus que me auxilia, uma superação. E é um fator importante também, né? Porque não se trata só de reconhecer e de falar, por exemplo, sou uma pessoa ciumenta, sou assim. Não. Esse é o primeiro passo, mas é preciso dar o próximo, que é a transformação. Quando eu digo sou, eu estou adentrando o mistério da minha identidade. E é muito bom quando eu tenho coragem de dizer o sou àquele que está ao meu lado, porque eu vivo um comprometimento. Então, se você me reconhece ciumento, e eu sempre digo que não, dificilmente eu vou iniciar um processo de superação disso. Agora, se eu me comprometo com você, sim, eu sou mesmo, eu passo a viver um comprometimento com aquilo que eu disse a você. Então, a minha identidade fica partilhada. Eu começo a sair da individualidade e passo a viver como pessoa, que é justamente o dispor de mim para dispor-me aos outros. E aí é o caminho da cura. Aí né? é o caminho da cura, porque a consciência iluminada, ela nos encaminha naturalmente para as soluções. E é muito interessante quando eu identifico que muitos processos humanos ficam paralisados justamente porque eles não estão conscientes do que precisam. Então não existe superação quando não há consciência. Todo processo terapêutico parte do acolhimento daquilo que precisa ser curado. E se num processo a pessoa consegue detectar sentimentos de rejeição e tudo mais, a certeza de que nós somos amados por Deus pode ser um passo fundamental também, né? Porque a gente não tem nem mais direito de ficar sofrendo se ele me Deus quer que assim, nos ama justamente, tanto. Se ele me quis assim, ele não tem dificuldade comigo assim, embora ele quer que eu traga para fora o que eu tenho de melhor, porque essa é a relação de pai e filho. Eu sempre gosto de compreender a minha relação com Deus a partir da experiência humana que me é possível. Eu não sou anjo, eu não tenho outra realidade para analisar e compreender Deus, a não ser a minha realidade humana. Então, quando eu olho um pai livre, não aquele Sim. condicionado querendo que o filho seja quem ele quer, mas quando um pai reconhece que o filho está se encaminhando para ser quem de fato ele pode ser, não pode ter alegria maior para o pai. Então ele perceber a realização daquela criatura que ele pôs no mundo. A mesma coisa nós e Deus. Toda vez que eu me encaminho para tornar-me quem eu posso ser, Deus está feliz comigo e eu acabo manifestando através da minha felicidade, da minha realização. Pois é, parece até simples, né, gente? Mas por que a gente complica tanto? A teoria é simples, viu? Mas às vezes, você sabe que até mesmo nós não temos nem o esclarecimento da teoria, a gente estuda pouco. Tem muito a ser estudado. Tem muito que ser estudado. Eu acho que o cristianismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Isso é fundamental. Eu ter um conhecimento para que esse conhecimento me ajude a viver. E voltando ao tema da sua fala, livres da rejeição principalmente interna, né? É aquela que eu me ofereço, que pode ter sido reforçada pela mãe, pelo pai, pela professora, por aqueles que de alguma maneira tiveram uma autoridade afetiva sobre mim. Então, quando eu me torno conhecimento, me torno consciente, porque eu não posso exigir que uma criança seja consciente disso. Sim. Mas quando eu vou assumindo a maturidade e a capacidade de identificar em mim onde é que eu me rejeito e qual é a raiz dessa rejeição, eu tenho um processo terapêutico naturalmente encaminhado. Legal. Agora, só pra gente finalizar aqui, né, a questão do ciúme, eu achei muito interessante uma fala sua, que o ciúme coloca o ciumento numa posição desfavorável, mas diante de si mesmo. Diante dele não mesmo. Diante do outro, né? É muito desconfortável sentir ciúme, né? Eu posso até fazer mal ao outro com o meu ciúme, mas o principal prejudicado sou eu mesmo, porque eu perco a paz, eu não durmo, eu fico olhando o tempo todo, eu fico investigando. Então isso é muito desconfortável viver assim. É verdade. Tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre estou. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Modifique o combustível que você está colocando na sua vida. Comece a permitir que a vida seja melhor.
Deu certo com outras pessoas, pode dar certo também com você. Anime-se, resolva as suas questões, peça perdão a quem você precisa pedir, reconcilie-se com aqueles que estão afastados, distantes. Talvez nem seja para reaproximar, reestabelecer vínculos, não, só para você aliviar o coração, para você não carregar mais essas mágoas. Perdoar não significa trazer o outro de volta para a vida da gente. Às vezes a gente perdoa justamente para que a distância seja leve, seja benéfica a mim e ao outro. Seja mais feliz. Comprometa-se com Jesus. Descubra o desdobramento desta fé em Deus que pode lhe fazer acreditar um pouco mais nisso. Tenha mais disposição para viver o sofrimento na hora certa, para que muito em breve você fique livre dele. O sofrimento tem que ser uma passagem para nos tornar melhores. Ele não precisa ser definitivo. A luta é definitiva, mas o sofrimento da luta é de vez em quando. Lutar não precisa ser sinônimo de dor, de mágoa, de sofrimento, não de peso. A luta pode ser para nos fazer felizes. No momento em que você luta, você precisa estar feliz, porque você está sabedor de que está fazendo a coisa certa. Então a gente descobre que o Natal pode ser todos os dias, porque essa luta de renascimento não para dentro de nós. As pessoas morrem, as pessoas se cansam de nós, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem, porque é assim. Ah, mas por que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Acontece com pessoas boas e com pessoas ruins. Não adianta a gente ficar esperneando. A vida não vai ficar diferente porque a gente não está gostando do jeito dela. A vida tem muita personalidade, é uma senhora absolutamente dona de si. Ela não está nem um pouco preocupada com a opinião que a gente tem. Ela não está nem um pouco necessitada de parar para ouvir o que a gente tem a dizer dela. A vida é soberana. A vida está acima de tudo e ela dá as regras do jeito que ela quiser. Se ela cismar de entrar na nossa vida agora e desarrumar tudo, ela faz. Porque ela não está sob controle. Ninguém controla a vida. O máximo que nós podemos fazer é observar o movimento dela. Igual aqui, estou andando, mas estou de olho na vida. Estou observando aqui quais são as regras dela, o que costuma dar certo, o que costuma dar errado, o que essa senhora gosta de perceber em nós. Aí eu vou me adequando. Eu vou fazendo uma regra aqui, que pareça com a dela. Isso chama-se bom senso. Eu vou construindo uma fé cada vez mais encarnada, que vai me colocando ao lado da vida, num paralelo com a vida, e vou pensando, é assim que a vida deve ser. Eu vou tentar fazer de tudo para que as minhas regras sejam parecidas com as suas regras. E aí você faz a mais bonita transgressão que um ser humano pode fazer. Que às vezes a gente acha, tem essa ilusão de que transgredir é fazer o contrário do que a vida nos pede. Transgredir é obedecer à vida, o movimento dela. Está cansado? Transgredir é descansar, já que nesse tempo ninguém tem direito de descansar. Está precisando ficar calado? Fique. Nesse tempo em que todo mundo fala, transgredir é calar. Então nós ficamos muitas vezes iludidos de que transgredir é a gente fazer o oposto do que alguém pediu. Transgredir é você fazer o que é certo. É você não perder de vista o que deve ser executado. E aí a gente se torna verdadeiramente revolucionário.
E aí, tudo aqui, ó, a vida está passando aqui do lado, eu vou observando, ela não vai se curvar a mim, não adianta eu chorar, ela não muda quando eu choro, ela não fica mais boazinha quando eu reclamo, ela não fica mais generosa quando eu me mostro pobre, escasseado, vilipendiado. Não. Segue, ela tem o seu caminho, ela tem as suas regras e não está nem um pouco interessada no que nós estamos achando ou pensando. Ela é dona. Eu sou um súdito. Você é súdito da vida. A vida está aqui, ó. E a sombra dela é a morte, é a mesma coisa. Não são duas entidades. Tire essa ilusão da sua cabeça de que existem duas entidades, a vida e a morte. Não, é um movimento só. Quando eu respiro, eu faço um movimento de vida, que é o primeiro que eu fiz. Faço o último. Parou de pensar nisso? Quando você nasceu, você fez isso. Começou. E você vai terminar assim. Eu vou terminar assim. Não se renovar. Então, é o mesmo movimento. Vida e morte. Aquilo que nos mata é aquilo que também nos faz viver. Aquilo que nos faz viver também pode nos matar. Estamos aqui. A vida tem as suas regras e uma regra é essa. Ninguém tem obrigação de nos fazer felizes. Seja amigo de 1 milhão de pessoas, mas nunca deixe de ser o seu melhor amigo. Acredite na possibilidade de você ser feliz tendo muitas pessoas próximas a você. Mas não se iluda. Chegará um momento em que a única felicidade possível não é aquela que será oferecida pelos outros, mas por você mesmo. É o que você se dá, em última instância, que conta. Você se oferece. É o que você está se dando neste momento. É o que você está alimentando neste momento. Fica, que basta. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta,
Quando eu agrido as pessoas, mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro, tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.